igual ao nosso Deus, não há outro além dele. Ele é maravilhoso. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Cumprimente ele. Diga para ele: boa noite, crente, a paz do Senhor. Ainda de pé, como você está? Eu quero já entrar na palavra. Quero ler um texto que é conhecido dos irmãos, que está lá em Números 13, a partir do verso 23. Se você puder, liga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, acompanha esse texto, acompanha aquilo que nós vamos meditar aqui hoje, porque vai ser de instrução para a sua vida, vai ser bênção para a sua vida, e eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós aqui nessa noite. Livro de Números, capítulo 13, o verso é o 23. Se você puder, acompanhe. Você encontrou aí? Diz amém. Amém. Números é o quarto livro do chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E esse livro é um livro muito importante. É um livro que normalmente os crentes, quando iniciam a leitura bíblica anual, eles pulam. Porque não é um livro fácil de se ler, não é verdade? E tem gente que pensa que tem a ver com matemática. Também tem um pouquinho. Né? E quem não gosta de matemática já pula, né? Mas não, aqui nós temos instruções poderosas da palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Antes de eu ler, deixa eu dar um pouco do contexto, né? Do que nós vamos aplicar aqui nessa noite. Números é um livro muito especial, por quê? Porque Números, como eu disse, não é apenas a respeito de matemática. Não é um livro que nós costumeiramente gostamos de ler, porque nós não temos paciência quando nós começamos a ver alguma genealogia, a ver algumas tribos sendo nominadas e inúmeras coisas que nós conseguimos extrair desse livro tão poderoso. Mas Números, ele tem, eu anotei aqui, pelo menos 4 principais coisas que nós extraímos desse livro. Na verdade, são 4 P's importantes. Fala da peregrinação do povo de Israel. Lembre-se que os israelitas ficaram 400 anos como escravos na terra do Egito. 400 anos, irmãos. Não é pouca coisa. Nós estamos falando aqui de 400 anos. 4 séculos. São muitas gerações vivendo em escravidão. Entra geração, sai geração e o povo continua escravo. Então, 4 gerações, 400 anos aqui, mínimo, não são 4 apenas gerações, né? Mas mínimo 4 gerações aqui, 400 anos de escravidão. Outra coisa que nós conseguimos extrair, Deus prova o seu povo. Números, nós conseguimos ver a provação de Deus para com seu povo israelita. E é bem verdade que o Senhor nos permite passar por provações, não é verdade? Somos o povo dele e desde sempre, desde o início, ele nos permite passar por provações. O terceiro P é a punição. Deus pune aqui o seu povo também, em Números. Nosso Deus, ele não é Hello Kitty, ele não é um Deus cute, não é um Deus que culturalmente as pessoas dizem que o nosso Deus ele é só bom. De fato, o nosso Deus é muito bom. Mas o nosso Deus também é justiça. E aqui, ele pune o seu povo. E essa punição é por causa da rebelião. É verdade que o seu povo é um pouquinho rebelde. Você conhece alguém rebelde aí?
Aqui não, na catedral não tem nenhum rebelde. Talvez online, mentira, você que está assistindo em casa, só porque você não veio na igreja não é que você é rebelde não, tá? Tá tudo bem. Assiste, compartilha, dá like, faz tudo que tem que dar aí, tá? Mas também nós vemos aqui a punição de Deus para com o seu povo. E o quarto P é muito importante também. Ao mesmo tempo que ele pune, ele também protege. E nós vemos o povo do Senhor sendo protegido. A gente vê coluna de fogo, a gente vê nuvem, a gente vê maná. Tudo isso é para proteger o seu povo, protegê-los da morte, proteger de algum sofrimento. Então o nosso Deus, ele é perfeito. E esse povo que estava há 400 anos sofrendo com a escravidão no deserto, no Egito, quando eles saem, vocês conhecem o grande Moisés? Deus levanta Moisés para liberar o seu povo. E vocês conhecem bem a história que Moisés chega em Faraó e diz: deixa o meu povo ir, para que me adore. Então lembre-se que nós estamos num ano que o tema é muito especial. Propósito e destino. É o ano de nós ativarmos o propósito e o destino. Quando o povo sai do Egito, o propósito não era Canaã. O destino também não era Canaã. O propósito era ser liberto, porque o povo de Deus é um povo liberto. Você pode dizer amém por isso? O destino não era Canaã. O destino era adorar a Deus. E é por isso que muitas pessoas se confundem com as coisas que Deus dá e com a vida que Deus dá. Você não precisa somente das coisas que Deus dá. As coisas que Deus dá é muito bom. Mas o que nós precisamos é da vida de Deus, porque é vida eterna. Alguém pode dizer amém por isso? E quando eles saem, você não vai permanecer em pé por muito tempo, eu só preciso da sua atenção, porque se você assentar, você relaxa. Então, quando o povo sai para adorar, vocês conhecem muito bem a história, Deus libera o povo e Faraó vai atrás desse povo no deserto e mais uma vez, com mão forte, Deus rasga o Mar Vermelho e o povo passa a seco, sendo liberto das mãos de Faraó, dos carros de Faraó. E como se não bastasse, Deus não faz a obra por metade. Quando o povo passa, o último israelita passa, Deus fecha o mar com os carros, com os cavaleiros, com tudo que tem que fechar, para que esse povo nunca mais seja afligido por Faraó. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite que aquilo que te afligia nunca mais vai perturbar a sua vida, porque o Deus que te livra de todas as artimanhas do diabo está aqui nessa noite e Ele veio para falar diretamente com você. Tem alguma coisa difícil acontecendo? Se prepare, porque vem livramento de Deus. Tem algo impossível para acontecer? Você precisa, vem o impossível de Deus sobre a sua vida. Eu vim aqui para profetizar na vida de alguém que nesta noite vem livramento, vem resposta e vem propósito de Deus para a sua vida, para que você alcance o seu destino. E o povo passa, mar a seco, e aqui nós entramos literalmente aonde nós precisamos entrar agora. Depois que eles passam, eles chegam a um local muito especial. Eles estão na porta, eles estão nas mediações, estão pertinho da entrada de Canaã. E nós chegamos aqui na parte em que nós vamos ler esse texto, em que Moisés, vocês conhecem bem a história, ele manda os espias para espiar a terra, nessa missão muito secreta, e é aqui que nós entramos no texto. Eles vão até a cidade, e o verso 23 diz: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de fruta. Irmãos, um cacho de fruta. Não são 2 nem 3. É um cacho de fruta. E 2 israelitas carregavam o cacho, pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, quantos dias?
40 dias eles voltaram da espionagem da terra. Verso 26, muito importante, diz assim: eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a ele e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu enviastes, onde mana, onde flui leite e mel. Veja, a terra literalmente não fluía leite e nem mel. Para você que talvez não saiba, isso aqui é uma figura de linguagem, é uma metáfora para dizer que a terra tinha muitos frutos, era frutífera, era boa. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Verso 29, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Verso 30 diz: então Calebe fez o povo calar diante de Moisés. O povo estava conversando demais e Calebe subiu e disse, se fosse talvez um mineiro, dizia: oh! Tem um mineiro que eu estou assistindo no Instagram que está terrível, muito engraçado. Ele fala: ô, os meninos! Bem mineiro. Se Calebe fosse mineiro, ele ia dizer: ô, os meninos! Subamos e tomemos posse da terra. Porque tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Verso 31. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram. Sempre tem um que caminha com a gente que é negativo. Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Eles espalharam entre si um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Irmãos, quando você está com medo, você fala coisa que não existe. A terra devora o povo. Isso é verdade? Se fosse verdade, os gigantes que estavam lá estavam tudo morto. Mas é a sua visão. Quando a nossa visão ela é revestida de um óculos chamado medo, nós começamos a compartilhar a partir do medo. E a visão desses irmãos aqui era uma visão de medo. E aí, antes de você sentar, diz assim a palavra de Deus no verso 33. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Pai, essa é a tua palavra. Eu sei que nela há poder. E é nela que nós acreditamos e confiamos. Ajuda-nos a extrair lições poderosas nessa noite. Ajuda-nos a mudar o nosso óculos de medo para a fé. Ajuda-nos, Senhor, a não somente crer nas tuas promessas, mas viver as tuas promessas. Eu peço que essa palavra hoje entre no nosso coração, faça morada e o Senhor fale. Apesar de que nós vamos usar exemplos generalizados, o Senhor fale aqui de forma individual, especial, no coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. E que a tua palavra seja como uma fruta, seja como um cacho dessa uva, seja como uma dessas frutas tão apetitosas ao nosso paladar. E que ela encontre morada no nosso coração, guarita no nosso coração. E ela produza um fruto extraordinário dentro de nós. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento nessa noite. Então o livro de Números é tão importante porque aqui nós vemos um Deus que cuida do seu povo. Nós vemos um Deus que não somente pune, mas um Deus que também livra o seu povo. Nós vemos aqui um Deus que ao mesmo tempo prova, mas também cuida.
É um Deus que manda sofrer no deserto, mas Ele não deixa morrer de fome. Ele manda o maná. É um Deus que tira o povo da escravidão, manda por peregrinação para o deserto, para ensinar algumas lições, mas não deixa que eles passem frio durante a noite. Mas não deixa que o sol os mate durante o dia. Um Deus que prova, mas um Deus que cuida. Eu não sei se você já passou por alguma provação na sua vida, mas eu tenho certeza que você viu a mão de Deus e o cuidado de Deus nessa provação. Alguém pode testificar isso aqui nessa noite? Eu vi a mão de Deus inúmeras vezes me tirando do meio da minha provação. E aqui nós entramos nessa parte tão importante desse texto. O livro de Números é um livro que Moisés ele faz o recenseamento, a contagem dos povos. E você sabe que liderar não é uma tarefa fácil, porque quando você lida com gente, tem gente que gosta do vermelho, tem gente que gosta do azul. Tem gente que se você caminhar com ele durante 5 quilômetros, você quase não vai escutar a voz dele, mas se você caminhar com algumas pessoas por 2 segundos, você já consegue ouvir a voz daquela pessoa. Tem gente que é comunicativa, tem gente que não consegue falar. Tem gente que come muito, tem gente que come pouco. Tem gente que veste extravagante, tem gente que veste de uma forma mais modesta. Mexer com pessoas, não é fácil lidar com o povo de Deus. Não é fácil lidar com as pessoas. Quem lida com pessoas nasceu com uma arte muito poderosa. A arte da comunicação, a arte da liderança, o dom da liderança. E aqui Deus levanta um homem que tem muito mais do que um dom. Tem um chamado, tem um propósito e tem um destino. Moisés é esse homem. Deus o levanta, Deus o capacita e Deus conduz Moisés nessa liderança. E Moisés, através da mão de Deus, livra o povo de Faraó, das dores da escravidão do Egito. Eles passam por esse mar vermelho, em que nós amamos contar a história, mas não sabemos o que implica você estar num deserto, você olhar para trás, ver o seu inimigo chegando próximo de você e você simplesmente ver um mar, que se você entrar, você morre, se você voltar para trás, você morre, se você ficar, você morre. Como diz o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, você não sabe o que você faz. E aí você só tem um caminho, que até os ateus, quando se encontram nesse caminho, eles clamam por um Deus que às vezes nem eles mesmos acreditam. E aí Deus os livra com mão forte, eles passam por aquele mar e eles vão a caminho de Canaã. Irmãos, quando Moisés começa a contar esse povo, lembre-se, não era pouca gente. Tem líder que lidera aí um pequeno grupo com 5, 6 pessoas, 3, 4 casais, e já está perdendo o cabelo. Porque as pessoas dão trabalho, não é verdade? Mas elas também são maravilhosas. Porque não tem nada melhor do que cuidar de alguém e você ajudar de alguma forma, seja ajudar a arrumar um quarto para morar aqui em Londres, ajudar a arrumar um trabalho, dar uma palavra, fazer uma oração, fazer um jejum juntos, e você vê Deus livrando aquela pessoa de uma situação e você vê o testemunho após aquilo. Irmãos, não tem recompensa melhor. Mas de fato, gera trabalho, gera custo, gera tempo. E talvez seja esse o fato de muitas pessoas não conseguirem doar a sua vida, porque elas estão muito preocupadas com a sua vida, para olhar para a vida de alguém e dizer, eu vou estender a mão para aquela pessoa, porque alguém estendeu a mão para mim, eu vou estender a mão para aquela pessoa. Então lidar com pessoas não é fácil. E Moisés lidava com 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Você tem noção do que é isso? Você liderar 3 milhões de pessoas? Como que você sabe disso, pastor? A Bíblia, Números está aí para isso. E você sabe, quando você lidera vários tipos de pessoas, você tem que ser maleável. Você tem que saber conversar com as pessoas. Não é verdade? Porque se você aperta demais o sanguíneo, você pode tomar um tapa. E isso é verdade, eu já tomei um tapa de um sanguíneo.
Quando você lidera pessoas, você tem que ser maleável. Porque ao mesmo tempo que você pode tomar um tapa, você pode ver aquela pessoa sendo boca de Deus na sua vida para liberar palavras sobre a sua vida também. Liderar pessoas não é fácil. E aqui está esse homem de Deus, liderando 3 milhões de pessoas. Imagina as crianças chorando, irmãos. Imagina quando dava fome nesse povo. Imagina quando esse povo começou a reclamar que só tinha carne. E eles queriam voltar a comer as coisas do Egito. De fato, Moisés tinha liberado aquele povo fisicamente da escravidão do Egito. Mas uma coisa não saiu da mente daquele povo tão facilmente. Mentalmente, aquele povo, algumas daquelas pessoas ainda eram escravos. Escravos mentais do sofrimento que o Egito causou. Gerações passaram e eles, mesmo fisicamente libertos, mentalmente eles estavam cativos, presos e precisavam que o Senhor entregasse para eles a famosa terra prometida, a tal terra prometida. E Moisés, no ato de Deus prometeu, ele vai cumprir, nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos espiar a terra. E aí ele manda 12 espias. Quantos espias? 12 espias. Então, nós vemos aqui que assim que o povo chega, monta acampamento, e eu achei algo muito interessante, estava mostrando para um dos meninos ali no estúdio, de que como era montado o acampamento. Deus ama dar um preview das coisas que vai acontecer, irmão. Eu não sei se você crê nisso, eu creio muito nisso. Tem uma palavra que ela ronda a minha mente, a primeira vez que eu ouvi, eu tomei posse dela, e Deus começou a me mostrar, dar um preview de futuro das coisas que Ele vai fazer na minha vida. E isso é maravilhoso, irmão. Não sei se você gosta de assistir trailer. Eu amo assistir trailer. O trailer é a prova de que tudo foi filmado, está pronto. O filme vai ser exibido. Eu vim aqui para dizer nessa noite, para você, se você ainda não viu o trailer, peça a Deus para que Ele te mostre o trailer, irmãos. É lindo, é maravilhoso. E eu estou falando do trailer daqui da terra, porque o do céu você já sabe, está tudo na palavra. Mas eu estou falando do trailer da terra, peça a Ele para te mostrar. Irmãos, é maravilhoso, eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Ele pode te dar um preview. E sabe, quando o povo chega perto da terra de Canaã e Ele manda os espias, eles montam um acampamento. E eu preparei uma imagem, achei tão interessante, de como que o povo montava os acampamentos. Tem essa imagem aí? Consegue, Gabs? Olha que interessante. Eu não sei se você consegue ter um preview do que essa imagem é. O que essa imagem parece? Alguém falou lá atrás. O que essa imagem parece? Irmãos, isso aqui é um preview do que viria. Deus ama dar um preview do que viria. Assim as tribos eram divididas e é assim que eles ficavam. Existia toda uma estratégia de guerra para quando Deus chamasse o povo, quando os líderes chamassem o povo, eles estariam prontos para a saída, mas ao mesmo tempo existia toda uma estratégia de adoração, a Arca da Aliança no meio. Irmãos, parece muito uma cruz. Obrigado, Gabs. Deus ama dar um preview daquilo que Ele vai fazer no futuro. Quando Moisés manda os espias, eles estão na terra, eles entram na terra e eles começam a ver tudo que tem naquela terra. Moisés dá algumas instruções. Moisés diz: quando vocês chegarem na terra, vejam se a terra é boa, se a terra produz frutos. Vejam se tem boas folhagens, se as plantas nascem, crescem, reproduzem de verdade. Veja quais são os moradores, se tem muros, se são fortificadas. Veja quem são, veja quantos são. E a última instrução que eu achei maravilhosa: tragam frutos para mim dessa terra. E aí a gente entra no tema que nós vamos falar nessa noite. O tema da minha mensagem é contando com Deus. Eu não sei com quem que essa pessoa do seu lado conta, mas fala para ela assim: você está contando com Deus? Esse é o tema da minha mensagem nessa noite, contando com Deus. Porque para os 12,
quando eles voltam de espiar a terra, eles começam a dar o report, o diagnóstico para Moisés e para Arão. E dois desses espias com um pedaço de madeira, carregando um cacho de uva. Irmãos, imagina o tamanho dessa uva. 2 homens carregando um cacho. Não foram 5 cachos. Nós estamos falando de um cacho. 2 homens carregando aqueles cachos. Foram 40 dias de expiação daquela terra. E quando eles estão voltando, imagino que não foi tão perto a viagem, eles carregando aquele cacho e dizendo: é dessa uva que nós vamos comer quando nós chegar aqui. Gente que consegue ver um pedacinho do futuro e não se estraga. Gente que consegue ver um pedacinho do seu futuro e não se estraga. Imagina aqueles homens carregando e carregando e carregando um preview do que seria o futuro deles. Tem outra coisa muito interessante que os israelitas carregavam da mesma maneira. Eu não sei se você lembra, quando Davi mandou trazer a Arca da Aliança, acontece aquele incidente, os israelitas colocam a Arca da Aliança nos carros de boi, o boi tropeça, a Arca da Aliança vai cair, e um deles coloca a mão, tenta salvar de alguma maneira a arca, e ele é fulminado ali naquele momento. Aquela não era a maneira de carregar algo sagrado, sabe? E para aqueles israelitas, aquele cacho de uva era um preview do futuro deles, era algo muito importante. Não vou dizer que era algo sagrado, mas era algo muito importante para eles. Assim como a Arca da Aliança. E eles, então, depois daquele acontecimento, que Uzá morre naquele ato de tentar salvar a Arca da Aliança, eles colocaram a Arca da Aliança também numa forma de madeira, os homens de cada lado segurando e dando passos coordenados, e depois de certos passos sacrificando a Deus, e depois continuavam a caminhada, porque aquilo era algo muito importante para eles. Era um preview da glória que havia de vir sobre Israel. E quando a arca chega nos arredores, Davi vai receber aquela arca, vocês lembram muito bem, ele começa a dançar na presença de Deus, dizendo da alegria do coração dele, porque algo tão importante para o povo de Israel chegava e Davi celebrava aquilo. Da mesma forma, aqueles israelitas, a Bíblia não diz quem eram os dois que carregavam aquele cacho de uvas, mas ela dá uma ideia de quem é. E aqui a gente pode pensar, a gente pode conjecturar. Porque quem deu o reporte negativo, quem deu a notícia negativa, não foram esses dois que estavam carregando o cacho de uva. O que me leva a entender que, muito provavelmente, Josué e Caleb poderiam ser aqueles dois que estavam carregando o cacho de uvas. E quando eles vão dar o reporte a Moisés, quando eles vão dar a notícia para Moisés, eles dizem: a terra é boa, olha aqui os frutos da terra. Mas aí tem alguns irmãos que, mesmo vendo um cacho de uva daquele tamanho, vendo o tanto que a terra era boa para se viver, para se plantar, o tanto que a terra era a terra prometida, que Deus havia prometido, eles conseguem ainda assim ver algo ruim na terra. Já andou com gente que está tudo maravilhoso, mas ele consegue ver um defeitinho? Eu tinha um amigo que ele queria namorar com uma moça, e aí a moça era muito bonita. Nós estudávamos juntos, e ele viu a moça e tal, e ele falou: nossa, ela é maravilhosa, mas ela tem um defeitinho, só um defeitinho. E aí eu lembro que eu falei para ele assim: cara, mas você é pessimista, hein, cara? Ele já estava com seus quase 30 anos, e eu falei: cara, você é pessimista pra caramba, é por isso que você deve estar solteiro até hoje. Ele: não, mas você não tá vendo o olho dela? Que ela, né, tinha um olhar diferente.
E aí eu falei assim, cara, mas você tá solteiro, né? Você tá sozinho, né? Talvez seja por isso que você esteja sozinho. Você consegue enxergar defeito em todo mundo, mas você não enxerga o seu defeito. E aí, inclusive estão casados hoje. Aí o sem vergonha, depois que ele casou, ele pagou lá uma cirurgia para ela de correção e deu tudo certo. Tava tudo bem. Aí de vez em quando a gente conversa pelo Instagram, eu falo, fulano, se não tivesse dado uma chance, você tava solteiro até hoje, viu? Miserável. Então, né? Mas tem gente que é assim, tá tudo maravilhoso, ele consegue ver defeito. Irmãos, eles nunca haviam visto frutas tão grandes, tão maravilhosas como aquela. De fato, a terra manava leite e mel. Mas, quando você anda com gente que não tem a mesma visão que você corre um sério risco de perder a promessa de Deus na sua vida. Você corre um sério risco de não cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você corre um sério risco de não chegar ao destino que Deus tem para a sua vida. Não por causa de uma pessoa apenas, porque nós escolhemos com quem caminhamos, não é verdade? Nós devemos amar a todos, nós devemos conviver com todos, mas caminhar. Até o próprio Jesus escolheu 12 para caminhar pertinho dele. Até o próprio Jesus escolheu 3 para que ele fosse um pouco mais confidente das suas agrúrias ministeriais, dos seus sofrimentos ministeriais, porque quem está perto de você na hora que você ganha algo é muito importante. Quem está perto de você, na hora que você perde algo, é muito importante. Não sei se você já passou por momentos de ganho e você deu uma olhada ao seu redor. Quem estava com você. Não sei se você conseguiu perceber nos seus momentos de mais dificuldades, que você mais precisou, dar uma olhada na sua vida. Quem estava do seu lado? É muito importante quem caminha com você. Porque quem caminha com você vai celebrar as suas conquistas ou pode jogar um balde de água fria naquilo que Deus te deu. E você pode talvez até perder o seu propósito ou a sua promessa ou o seu destino. Tem alguém comigo aqui? Então eles voltam desse tempo de espiar a terra. E eu quero deixar aqui 3 pontos importantes para vocês nessa noite. O primeiro ponto são as uvas. Como eu disse, Deus sempre manda um preview daquilo que Ele quer para a sua vida. Sempre manda um preview. Quando os israelitas chegam para dar esse diagnóstico da terra para Moisés. Na verdade, a palavra não seria diagnóstico, fugiu da minha mente. Alguém teria uma outra palavra para me ajudar? O relatório. Quando os israelitas chegam para dar esse relatório para Moisés, eles chegam simplesmente com o relatório em mãos, enquanto outros chegam com relatórios em palavras. Esses 2 que chegam com relatórios em mãos, eu creio, essa é a minha fé, eu creio. A Bíblia não diz que são eles, mas eu creio que são Josué e Caleb. E quando eles chegam, eles dizem, olha aqui os frutos da terra, a terra é boa. Olha aqui um preview daquilo que Deus tem para nós, a prévia das suas promessas. Essa é a evidência daquilo que Deus tem reservado para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, saia daqui nessa noite com uma tarefa para a sua vida de oração, para o seu momento de oração com Deus. Peça para Deus te mostrar, irmãos. Peça para Deus te mostrar um preview. Eu lembro que quando eu aprendi isso, eu ouvi do nosso pastor, Deus não te expõe a nada daquilo que Ele não queira te dar. Se Deus está te expondo, é porque tem algum motivo. E eu lembro disso, e eu guardei essas palavras no meu coração, e um dia, conversando com alguém aqui na igreja, eu disse para essa pessoa, cara, eu tenho muita vontade de ser pai, tenho um sonho de ser pai, muita vontade de ser pai, e eu tenho vontade de ter uma filha. Compartilhei com essa pessoa e tal, e aí Deus usa essa pessoa muito em revelações e tal, e um dia a gente estava aqui, no meio da igreja, ele correu e ele falou assim, pastor, eu tive um sonho, e nesse sonho, Deus me mostrou a sua filha.
E aí, né, eu sou bem, né, preocupado com essas coisas assim, né? Eu dei macumba gospel, né? Tem gente que faz macumba gospel. E aí o irmão deu as características da minha filha. Contei pra minha esposa até. E aí ele deu as características. Ele disse: eu vi ela de costas. E o cabelo dela era grande. Ela já era mocinha. Tinha na idade entre 5 a 10 anos, mais ou menos. Era mocinha assim já. E o cabelo dela era liso, em cima, encaracoladinho assim nas pontas. Irmãos, era a Laisa. E eu guardei aquilo no coração. E a Laisa nasceu. E um dia, eu entrei ali na igreja. E a Laisa soltou minhas mãos e saiu correndo no meio da igreja. E eu vi a cena da profecia na minha vida. Irmãos, não tem nada melhor. Eu vim aqui para te encorajar nessa noite. Deus tem o preview daquilo que Ele vai fazer na sua vida. E eu vim aqui para dizer nessa noite, se você pedir, a Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Eu vim aqui para te encorajar nessa noite. Se você pedir um preview daquilo que Deus vai fazer, se você pedir para Deus um preview, eu tenho certeza que Ele vai mostrar. E depois que Ele mostrar, vai chegar o dia que você vai ver essa profecia se cumprindo na sua vida. E eu compartilhei aquilo com a minha esposa. E eu lembro exatamente do dia que eu vi ela saindo correndo aqui nessa igreja. Literalmente a descrição daquilo que Deus tinha falado ao meu coração através daquela pessoa. As uvas. Deus sempre manda as uvas. E as uvas nos impressionam, irmãos. As uvas nos impressionam. Porém, a uva não é a promessa. Ela é só o preview. E tem gente que estraga no preview. Tem gente que estraga no preview. Um outro testemunho que eu sempre gosto de compartilhar. Quando a pessoa está passando por dificuldades aqui em Londres, que eu acredito que são poucas pessoas que passam dificuldade aqui. Londres é uma escola, né, irmãos? É a escola de Deus. E eu me lembro que estava passando por um tempo complicadinho, irmãos, financeiramente. O lanche que dava para comer, se marcar, se bobear, era só um McDonald'szinho na esquina e tal. O aluguel difícil para pagar. E aí eu me lembro que nas minhas orações eu pedia a Deus, eu falava: Deus, me tira dessa situação, me tira dessa prova. Eu sei que o Senhor tem promessa do Senhor na minha vida, tem tanta coisa boa para acontecer na minha vida, mas do jeito que eu estou vendo aqui, Senhor, eu precisava ver um pouco mais de cima, eu só consigo ver daqui do problema, daqui eu só consigo ver 3 milhões de pessoas reclamando, Senhor, mas dá um preview de cima, deixa eu ver um pouquinho daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu sempre, depois que eu aprendi essa oração, eu sempre fiz essa oração: Senhor, me mostra o caminho, me mostra um pedacinho daquilo que o Senhor vai fazer, para que eu consiga, Senhor, achar uma saída no meio de toda essa situação. E eu me lembro que depois de fazer essa oração, passou alguns dias e tal, eu me esqueci, continuei servindo, fazendo as coisas aqui na igreja, e aí recebi um convite para comer num restaurante super chique, irmãos. Restaurante fora do comum, assim, coisa top. E aí eu sentei naquela mesa, fingindo costume, assim, né? Sentei na mesa, uma comida fenomenal. Eu comi, irmãos, acreditem, a lágrima desceu no meu olho, assim. E eu sei por que eu estava chorando. Eu lembrei da oração. E quando eu estava comendo naquela mesa, Deus falou para o meu coração assim: ainda que você coma maná todo dia, no deserto, vai chegar o dia das uvas. Vai chegar o dia em que sozinho você não vai conseguir carregar essas uvas. Você vai ter que chamar alguém para carregar com você. Vai chegar o dia que você vai sentar na mesa dos príncipes. Irmãos, acreditem, aquela é uma mesa de príncipes, irmãos. Onde você come e chora. O pastor Luiz também já comeu nesse restaurante. Ele sabe muito bem o que é. E aí eu me lembrei. Eu falei: Deus, o Senhor é maravilhoso. Mais um preview daquilo que Deus estava fazendo. Mais um preview daquilo que o Senhor ia fazer na nossa vida. E eu comi, chorei, voltei para casa. E no outro dia teve que pedir McDonald's. Mas Ele mostrou o preview. E depois que Ele mostrou o preview, Ele foi tão maravilhoso que voltamos lá outras vezes e desfrutamos desse restaurante. E de vez em quando dá para voltar lá se quiser. Porque Deus está mudando a nossa história.
Sabe, irmãos, eu vim aqui para dizer para você, eu sei que às vezes Londres parece sufocante, mas eu vim aqui para te chamar para fora um pouquinho, levantar a cabeça, dar uma respirada, ainda que depois que você respire parece que vai congelar por causa desse ar frio, gelado, mas dá uma respirada, olha e veja tudo que Deus já fez até aqui. Tem muita coisa boa de Deus para acontecer na sua vida. Não se apegue às coisas ruins que aconteceram em Londres. Não se apegue aos calotes. Não se apegue aos erros, às quedas de moto, às casas ruins que você passou. Não se apegue às coisas ruins, porque Deus tem coisas maravilhosas ainda para fazer na sua vida, em nome de Jesus. A segunda coisa é que tem gigante na terra. É verdade. É um fato. Os gigantes são os obstáculos, os medos, que tentam nos impedir de reivindicar as promessas de Deus na nossa vida. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: ainda que existam gigantes, reivindique as promessas de Deus na sua vida. Porque cada gigante, meu irmão, cada gigante representa uma vitória na sua vida. Eu me lembro que nós vencemos o gigante do aborto. E para um aborto, Deus nos deu 2 filhas. Eu estou orando para Ele dar mais uma. Assim. Dar mais um. Mas eu lembro daquele gigante. Uma época festiva de Natal. Uma época festiva de fim de ano. A gente estava aqui pintando a igreja. A igreja estava passando por várias reformas aqui, e nós pintávamos, limpávamos, minha esposa limpava lá no fundo, eu estava limpando aqui, lembro que eu estava exatamente ali no pé da câmera, limpando aquele chão, e daquele chão ali, eu estava prostrado ali naquele chão ali, ajoelhado, literalmente, limpando ali o rodapé. Eu olhei e eu vi a minha esposa saindo do banheiro lá, e vindo na minha direção com um semblante, o pior semblante possível, e ela me deu uma notícia muito terrível. Ela falou: amor, eu fui no banheiro e eu senti como se estivesse saindo, não sei se foram essas as palavras, mas era como se estivesse saindo vida, algo de mim. E aí a gente foi para casa, naquele dia, avisamos aqui a pastora, o pastor, eles estavam aqui, a gente foi para casa, e aí no outro dia a gente foi fazer os exames, e de fato, ela havia perdido. Eu lembro que, não sei se foi exatamente no dia de Natal que a gente ia passar aqui, era um dia de culto, um dia de virada, era um dia de virada. A gente passou aquela noite chorando, eu não conseguia falar quase nada para minha esposa, ela virada para a parede, e a noite pareceu que eram 400 anos, irmãos, de deserto para mim. Não conseguia dormir, fechava os olhos, não conseguia dormir, e eu falava: Deus, será que a minha vida vai se resumir nisso aqui, Senhor? Eu não creio nisso, eu creio que o Senhor tem uma promessa na minha vida. E eu lembro que passou o dia, a gente precisava vir para a igreja, porque a gente estava literalmente pintando a igreja, porque era virada, a gente ia ter aqui o nosso culto da virada. E eu falei para minha esposa: amor, se você não quiser ir no culto, não tem problema. Não tem problema, os pastores vão entender. A própria pastora foi com a gente no hospital, e ela mesmo disse naquele dia, eu lembro, ela disse: filho, se vocês não quiserem ir para o culto, não tem problema. E eu lembro que quando eu falei isso para minha esposa, eu ouvi a voz dela: não, nós vamos para a casa do Senhor. Não tem outro lugar para a gente estar. Eu tenho escala, eu tenho que dançar, eu tenho que servir ao Senhor. E eu me lembro que naquela noite, eu cantei que o favor de Deus é o que abre as portas para a gente. E ela dançava aqui, e eu cantava, e eu falava: Deus, como é que pode? Parece que ela tem mais força do que eu, foi ela que passou por isso. E Deus mostrava para mim, mais uma vez, que Ele estava cuidando da gente. Deus está cuidando de você. Cada gigante, nessa fase que você vive aqui em Londres, Deus tem uma vitória para a sua vida. É verdade que existem gigantes, é verdade que os obstáculos tentam nos impedir, mas tem um propósito que você precisa cumprir.
Tem um propósito que você precisa cumprir. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu já vou terminar. É incrível como que no meio de uma caminhada onde 12 pessoas são enviadas, somente 2 conseguem enxergar coisas boas. É incrível, é a mesma terra, são as mesmas uvas, são as mesmas pessoas olhando, mas na hora de dar o relatório para Moisés, alguns levantam, 2 se levantam e dizem: a terra é nossa. Sabe? Quando você vai compartilhar uma dor para alguém, essa pessoa se levanta e fala: levanta a cabeça, meu irmão, você vai conquistar Londres. Ah, mas eu não tenho documento. Você não depende de documento, você depende de Deus. Ah, mas eu não tenho trabalho. Você não depende de trabalho, você depende de Deus. Ah, mas a minha saúde está ruim. Você não depende de saúde boa, você depende de Deus. Irmãos, tem muita gente aí que não tem documentação nenhuma e está vivendo uma vida extraordinária em Deus. E tem muita gente com documento voltando para a terra da onde veio, porque olhou para o gigante e parou no meio do caminho. Olhou para o gigante, abaixou a cabeça e falou: eu não vou conseguir, para mim até aqui acabou. Gente que desistiu de sonhos. Eu vim aqui para te encorajar nessa noite. Você não veio para essa terra para sofrer. Você veio para essa terra para cumprir um propósito. E ainda que os gigantes venham sobre você, deixa eu te dizer uma coisa: essa terra é boa, mana leite e mel. E foi essa terra que Deus te prometeu. E se Ele te prometeu, Ele vai te capacitar para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, em nome de Jesus. E terceiro ponto para finalizar: os gafanhotos. Como nos vemos sozinhos, pequenos ou unidos a um ramo, a um cacho poderoso. Sabe, irmãos, uma uva retirada do seu cacho, quando você olha, talvez aquela uva gigante, aquelas uvas gigantes, aquele cacho de uva gigante, se eles trouxessem apenas uma uva, não seria tão impactante quanto aquela uva ligada ao seu cacho. Sabe o que nos faz sermos poderosos nessa terra? É quando nós nos unimos para servir ao reino de Deus. Você, uma uva desligada, talvez não faça muita coisa, mas quando você se une, os inimigos olham para você e eles olham para você como aquela foto. Tem como colocar aquela foto? Os inimigos te veem como gafanhotos, irmãos. Um gafanhotinho não faz nada, mas 3 milhões de gafanhotos unidos têm poder de tomar qualquer terra, têm poder de alcançar qualquer objetivo. Eu vim aqui para dizer nessa noite para você: você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. O seu sucesso nessa terra e aonde você estiver, aonde você for, os 4 cantos dessa terra, está totalmente interligado ao corpo de Cristo, a servir a Deus e a servir ao corpo de Cristo. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado aí? Nós vamos orar juntos agora. Oh, Espírito Santo. Assim somos nós, Senhor, ligados à videira, enxertados na videira verdadeira, de mãos dadas como estamos. Somos como esse cacho de uva poderoso. Os gigantes que tentam nos assolar, quando eles olharem para nós, eles verão, Senhor, eles verão, nos verão como gafanhotos, muitos gafanhotos, que quando chegam devastam tudo aonde chegam, que quando chegam tomam posse. Espírito Santo, eu vim aqui para declarar nessa noite que nós, quando nos unirmos para servir o Teu reino, nós vamos conquistar essa terra como os israelitas conquistaram Canaã. Espírito Santo, eu vim aqui para encorajar o Teu povo nessa noite e dizer que nós conquistaremos tudo que o Senhor prometeu para nós.